Ataques a ônibus em cidades mineiras são investigados pela polícia. O estado de Tocantins e mais 20 municípios realizaram eleições suplementares neste domingo. Saiba como ficou o quadro de eleitos nas cidades aqui da região, onde foram realizadas novas eleições. E a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada em Governador Valadares. Esses são os destaques de hoje da revista Super. Olá, bem-vindo à revista Superi desta segunda-feira, 4 de junho. Uma série de ataques deixou ônibus incendiados no Triângulo Mineiro na tarde de domingo e início da noite de ontem. O assunto é destaque no jornal O Tempo. Uma das cidades mais atingidas foi a cidade de Uberaba, onde diversos ônibus foram incendiados e a circulação do transporte coletivo teve de ser interrompida por lá na noite de ontem. Os ataques atingiram outras regiões do estado, inclusive a região metropolitana de Belo Horizonte e Santa Luzia. E não se sabe se os casos possuem ligações. Além dos ônibus na cidade de Uberaba, uma agência bancária sofreu os ataques de um grupo que tentou incendiar o local, bem como um posto de combustíveis. Já em Uberlândia, ônibus foram escoltados depois da série de ataques que deixou 3 ônibus em menos de 2 horas incendiados na cidade. A circulação foi suspensa na noite de ontem e voltou ao normal nesta segunda-feira, mas a situação está sendo investigada e acompanhada pela polícia. Os relatos de ataques a ônibus aconteceram em cerca de 12 cidades mineiras, no Triângulo Mineiro, no Oeste, Sul e na região metropolitana de Belo Horizonte. Bombeiros foram acionados para combater as chamas e a polícia não encontrou ainda suspeitos de terem cometido esses crimes. O domingo foi de eleições para o estado de Tocantins e cerca de 20 cidades brasileiras em 9 estados. Dentre elas, as cidades de Guanhães, Ipatinga e Pocrane, aqui no leste de Minas. 1,5 milhão de eleitores foram às urnas lá no Tocantins. A eleição foi para o segundo turno. Mauro Carlesse vai disputar com Mauro Carlesse do PHS e Vicentinho do PR, o segundo turno, que está marcado para o dia 24 de junho. Mauro Carlesse obteve 30,3% dos votos e Vicentinho ficou com 22,2%. As eleições suplementares acontecem por decisão da Justiça Eleitoral, visto que os mandatários anteriores foram afastados de seus cargos e tiveram as candidaturas indeferidas e cassadas por causa de motivos diversos, como compra de votos, entre outros motivos. Em todas as cidades onde haverão eleições no próximo dia 24 de junho, algumas em segundo turno e outras pela primeira vez, o horário da votação será entre 8 da manhã e 5 da tarde, obedecendo o horário local. No próximo bloco, você vai acompanhar como ficou o resultado das eleições nessas 3 cidades aqui do leste de Minas. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Visita e conheça o Circo do Noel. Telefone 988218677, Rua Israel Pinheiro, 610, bairro Universitário. Venha comemorar no Circo do Noel. Estamos de volta com a revista Superi. Vamos aos resultados das eleições suplementares aqui no leste de Minas. As 3 cidades mineiras que passaram por eleições suplementares são Guanhães, Pocrane e Ipatinga. E já tem novos prefeitos eleitos. Em Ipatinga, o candidato Nardielo Rocha de Oliveira, do MDB, e o vice Célio Francisco Aleixo venceram pela coligação Unidos por Ipatinga, com um total de 34.697 votos, que representa 36,33% dos votos. Em Guanhães, Doris Campos Coelho, conhecida como Dorinha da Farmácia, e o vice Célio Augusto da Silva, do PDT, pela coligação A Guanhães que Você Quer, foram eleitos com maioria dos votos, cerca de 40,54%, cerca de 5.926 votos.
Em Pocrane, venceu as urnas Hernani José de Macedo, do PTB. Ele e o vice Antônio Pereira Sobrinho, do MDB, foram eleitos pela coligação Juntos por um Futuro Melhor, que obteve 2.896 votos, cerca de 55,61%. Em Pocrane, teve apenas 2 candidatos. Os eleitores de Guanhães, Ipatinga e Pocrane, que não compareceram às urnas neste domingo, têm até o dia 2 de agosto, ou seja, um prazo de 60 dias após as eleições, para justificarem a sua ausência. A justificativa deve ser feita preferencialmente nos cartórios eleitorais dos municípios, pelo artigo da Lei 284, da Lei 4.737, de 65, o Código Eleitoral. Essas eleições suplementares que aconteceram neste domingo, situação parecida vai se repetir no dia 24 de junho. Lá no Tocantins, o segundo turno, e aqui em Minas tem eleições para outras cidades. Os eleitores vão voltar às urnas em Itaiomi, aqui no leste do estado, em Timóteo, no Vale do Aço, e Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. No próximo bloco, a campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada e você vai ver também a previsão do tempo para esse início de semana. Voltamos em instantes. O resultado dessas brigas são grandes e variados exemplares. Assista, quarta, às 6:30 da noite, na FIS TV. Estamos de volta com a revista Superi. Agora vamos falar do tempo. A primeira semana de junho começou com frio e a tendência é que ele continue nesses primeiros dias, com o aumento da instabilidade no sul e no norte do país. Nas outras regiões só deve chover no litoral norte do Espírito Santo e também no litoral da Bahia. Aqui no sudeste pode chover no extremo litoral paulista e, como eu disse, em algumas áreas do Espírito Santo. Em Minas, a semana começa com tempo nublado na capital e deve chover na próxima quarta-feira. As temperaturas variam entre 13 e 26 graus. Aqui em Valadares, o tempo começou nublado essa semana, a parcialmente nublado, e deve permanecer assim durante a semana. As temperaturas variam entre 17 e 29 graus de hoje até quarta-feira aqui em Valadares. A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada em algumas cidades brasileiras, e aqui em Valadares não foi diferente, nos lugares onde não se atingiu a meta de vacinação. Um dos motivos alegados é o atraso na chegada das vacinas diante da greve dos caminhoneiros. As pessoas que fazem parte do público-alvo têm até o dia 15 de junho para se imunizar. Devem se vacinar idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da área da saúde e da educação, povos indígenas, gestantes, mulheres puérperas com até 45 dias após o parto, pessoas privadas de liberdade e funcionários do sistema prisional. Já as pessoas com complicações clínicas, como problemas cardíacos, diabetes, entre outros problemas, devem apresentar justificativa médica para se imunizar. Lembrando que aqui em Valadares, o setor de imunização fica na Rua São João, num complexo de saúde, onde funciona o hospital e do lado a Policlínica Central, onde outros serviços são prestados. Então, as filas às vezes podem confundir, mas porque diferentes serviços são prestados no local. A sala de imunização está identificada por uma placa e ao lado dela foi montada uma outra sala, onde está sendo ofertada a vacina. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, você pode se vacinar em qualquer unidade básica de saúde da cidade, e não só na área central aqui da cidade, na Rua São João. Você sabia que a criação, maus tratos e venda ilegal de animais silvestres é crime? Pois é, um crime previsto no artigo 31 e 32 da Lei 9.605/98,
cuja pena pode chegar a 2 anos de prisão. Na última semana, a Polícia Federal deflagrou no Espírito Santo a Operação Terra Papagaio, com o objetivo de combater esse tipo de crime contra esses animais silvestres no estado. A investigação teve início com base em levantamentos de órgãos ambientais acerca da existência de criadouros de animais silvestres sem a devida licença de operação. O fato foi confirmado no decorrer das investigações que culminou com essa operação com pedido de busca e apreensão. A operação contou com a participação dos servidores do IBAMA e do Instituto Estadual do Meio Ambiente do Espírito Santo. Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, sendo cumpridos 4, nos municípios da Grande Vitória e um deles no norte do estado, na cidade de São Mateus. Esta edição fica por aqui. Um ótimo dia para você. A Cabo TV está cada vez mais perto de você. No bairro Vila Isa você conta com unidade de atendimento, também no bairro Jardim Pérola e no centro da cidade. Cabo TV, você tem internet ilimitada via fibra ótica. Isso quer dizer mais qualidade e velocidade na sua casa, no seu escritório, na sua empresa. Onde você estiver, venha de Cabo TV. Aqui você tem sempre mais. Assine já, 3340-0820. Segunda. Os motores vão rugir. Bom, ele parece ótimo. Esse motor é de 865 polegadas cúbicas. E a adrenalina vai ficar no ar. Não tem nada como o som, o cheiro e a velocidade desses carros. Só aqui você tem todos os carros dos seus sonhos. Isso dá a sensação de estar num carro de macho. Segundas de carros. No History.